cajueiro em flor, esse é o meu lugar. Caatinga, Monte Cerrado, vaqueiro voraz. Ilha do Ouro Negro, futuro do meu país. No queiro do São Francisco quero te encontrar. Aracaju, minha menina, princesa do mar. São Cristóvão, Laranjeiras, terra de orixás. Cacique, Serigi, Chocós, Chachado, Xote e Baião. Sergipe, você nunca sai do meu coração. Sou sergipano, cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Sou sergipano, cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Distância num barco de fogo eu vou navegar. A gruta do Anchico tem histórias pra contar. Vou dar um pulo em Pirambu até o Projeto Tabar. No Brejo Grande o velho Chico deságua no mar. Na Serra da Miapa eu vou subir pra me banhar. Forró, caju, siri, capela, areia branca é tradição. Mangue seco, Abaís, Caueiro e Parque dos Falcões. Sergipe, você nunca sai do meu coração. Sou sergipano, cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Sou sergipano, cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Sou sergipano, cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Sou sergipano, cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais sair. Caranguejo, água de coco, praia, sol e mar. Olá, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas, seguidores aqui do canal, Prof. Marcos Anjos. É uma imensa alegria que nós vamos fazer um bate-papo hoje, muito importante, falando sobre os aspectos históricos da sergipanidade. E começando, dando boa noite ao meu amigo, colega de escrita, professor Vanderlei. Estamos ao vivo para todo o Sergipe e mais além, para falar de coisas nossas da nossa terra. Seja bem-vindo, Vanderlei. Boa noite. Boa noite, Marcos Vinícius. Boa noite a todos e a todas que estão aqui no canal. Para mim é uma satisfação imensa, mais uma vez, né, estarmos nessa conversa sobre esse tema que para nós é tão afim, né, que é as questões históricas da sergipanidade. A gente está se aproximando do dia 24, né, de outubro, dia da sergipanidade. Lógico, está aqui já nos slides, vamos falar sobre isso, mas vamos começar assim rapidamente, Vanderlei, antes de entrar no roteiro dos slides. Tem muita coisa boa, que é uma verdadeira aula da sergipanidade, é só acompanhar a gente. Mas a sergipanidade, ela tem tido mais espaço, Vanderlei, nos meios de comunicação, nas escolas, na vida do sergipano. Qual é a sua impressão? Sim, com essa oficialização da data, né, o 24 de outubro, então, assim, a gente sempre questiona essa situação de datas, né, comemorativas, mas é uma oportunidade que a gente tem
de discutir sobre essa questão da identidade do povo sergipano. É mais uma oportunidade. Então, eu acho sim que está havendo um crescimento, em função até dos elementos históricos aí, que nós vamos apresentar aqui rapidamente, né, porque é só 1 hora, no máximo 1h10 de conversa, né? Mas a gente vai tentar apresentar isso aí e vai ver que, assim, no decorrer, principalmente do século XX, houve, assim, essa expansão da ideia desse sentimento de amor, de respeito às chamadas coisas verdadeiramente da cultura sergipana, né? Então, vamos começar logo pensando, apresentando para todos que estão aqui, né, esse aspecto histórico. Não é? Geralmente, se fala da sergipanidade de uma forma mais ampla, mas são poucas as pessoas que trazem um pouco do histórico. Então, vamos começar com esse histórico. Onde surge esse sentimento, né, de amor, esse sentimento de querer bem, de pertencimento? Porque, na verdade, não surge como sergipanidade, né? Não, na verdade, assim, teve que surgir primeiro a sociedade, né? Teve que haver um ente político para agregar uma população em um determinado território, né? E isso, como mostra aí no slide, o fator fundamental da formação do povo, né? Da população sergipana foi a criação da capitania de Sergipe em 1590, depois de uma guerra contra os indígenas, né? Os portugueses, comandados por Cristóvão de Barros, marcham de Salvador, a capital do Brasil de então, né? Nós estamos falando aí no final do século XVI, que Portugal e Espanha estavam unidos, né? O rei da Espanha era também o rei de Portugal, Filipe II, né? Uma união, a chamada União Ibérica, que durou 60 anos, né? E com a criação da capitania de Sergipe após a vitória sobre os indígenas, é estabelecido um governo, né? É estabelecida uma cidade, e é São Cristóvão, que a princípio não era onde hoje é São Cristóvão em homenagem ao santo protetor de Cristóvão de Barros, né? E aí a gente Sim. tem o início de uma tradição de os políticos colocarem os seus nomes nos seus feitos, nas suas obras, vamos dizer assim, né? E aí se estabelece colonos aqui, né? Principalmente os que participaram da guerra, os militares ou os milicianos que participaram da guerra, e recebem sesmarias, né? Então, no primeiro momento, se estabelece um governo com uma sede São Cristóvão, que era na foz ali do rio Poxim, encontro com o rio Sergipe, aqui no atual município de Aracaju, né? E começa a distribuição de sesmarias, a maioria delas para a criação de gado. Então, no dizer de Felisbelo Freire, que foi o primeiro sergipano digamos assim, a inaugurar a historiografia sobre Sergipe, né? Felisbelo Freire, em 1891, publica seu História de Sergipe, que foi reeditado algumas vezes. Hoje, a edição que está, digamos assim, acesso ao público é da EDUFES, né? Editora da UFES, da Universidade Federal de Sergipe. E Felisbelo Freire diz que antes de ser agricultor, o sergipano foi pastor. Sim, porque, de fato, era uma sociedade pastoril, ou seja, formada por colonos que receberam sesmarias para criar gado. E por que não a cana-de-açúcar, já que era interesse de Portugal e da Espanha produzir cana? Em função da pobreza dessas pessoas, já que para produzir açúcar, além de terras, você tem que ter uma quantidade grande de escravizados e montar um engenho, né? E naquela época, estamos falando do final do século XVI, montar engenho num território inóspito, praticamente, né? Distante de tudo, aqui entre o Rio Real e o Rio São Francisco, era um empreendimento muito caro, né? Apesar de eles terem os escravizados, porque os indígenas foram os primeiros escravizados. Os indígenas foram derrotados, né, na guerra de conquista, né? Exato. Na verdade, a gente está falando dos desertões do Rio Real, né? Então, depois que passava do Rio Real, o Sergipe era um local, um terreno deserto, né? Isso falando em termos de colonização portuguesa, e aí vai se efetivando aos poucos essa conquista desse espaço, né? Mas aí a gente avança mais um pouco
que tem um esse novo elemento. Esse Sim, deserto era, assim, na mentalidade do colonizador, né? Assim, sim, não tinha a ocupação do elemento colonizador, tinha a isso, ocupação indígena, né? E depois da isso. Guerra de Conquista, sim, aí é que eles começam a ocupar, né? Uhum. Pronto, outro fator que vem incentivar, instigar essa questão da união, essa questão do amor à terra e da proteção é a ocupação holandesa. Né? A ocupação holandesa que chega em Recife, chega em Pernambuco e avança até o Rio São Francisco e vem para cá, para Sergipe. O interesse holandês pelo território da capitania de Sergipe era um interesse de ordem estratégica, né? Era montar uma espécie de barreira contra os portugueses e holandeses, aliás, desculpe, os portugueses e os espanhóis, para não invadir aquele território do litoral, do que hoje nós chamamos de Nordeste, né? O litoral do território ocupado pelos holandeses, era uma barreira, mas também garantir a posse do gado, né? Já que o território sergipano aí já estamos falando de 1637, né? Já estamos falando do final da primeira metade do século XVII. A coisa avança, né? A formação dessa sociedade pastoril, né, e essa criação de gado tinha uma função de abastecer a Bahia, o recôncavo baiano, de alimentos, de carne, né, e também de exportar couro para a Europa. Então, e os holandeses, claro, cobiçam esse gado e também, assim, a possibilidade de encontrar minérios, como o salitre, que naquela época era estratégico, porque o salitre é um dos ingredientes, vamos dizer assim, um dos elementos químicos para fazer a pólvora, né? Que era, Sim. naquela época, estratégico, né? Então, havia esse interesse pelo território sergipano. Então, o Sergipe mediava a Bahia portuguesa e espanhola e Pernambuco holandês. E aí, com essa ocupação holandesa, é evidente que os colonos vão se agregar no sentido de combater o chamado inimigo invasor, né? Embora todos fossem invasores, né? Os portugueses que invadiram, os franceses, né? E agora no século XVII, os holandeses, né? Então, todo mundo tinha cobiça aí pelo território. Na verdade, os verdadeiros donos, né, eram os indígenas, os nativos que estavam aqui. Então, mas a gente está falando para o público que está chegando aqui agora, né, a gente está costurando historicamente como é que surge esse sentimento, né, de identidade, de pertencimento e que vai chegar na sergipanidade, que vamos comemorar agora, dia 24 de outubro, dia da sergipanidade. Aí um outro elemento, Vanderlei, depois da expulsão dos holandeses, é a emancipação política do nosso Estado, a emancipação política de Sergipe, que aí, lógico, tem uma série de situações curiosas que vai agregar grupos, né, para a defesa dessa terra. Lembrando o seguinte, que quando o elemento holandês foi expulso, isso já em 1645, o governo português teve dificuldade de manter a ordem aqui na capitania de Sergipe del Rei. Por quê? Porque quem expulsou o elemento holandês daqui foi basicamente os colonos em armas. O exército português ele era assim, irrisório, pelo menos aqui no território, né? Então, contou com a participação grande desses colonos que lutaram pela sua terra, pelo seu território, pelo seu sesmaria, né? Pelos seus bens. Era uma luta, assim, digamos, de interesse pessoal e, claro, coletivo, porque tinha que se agrupar, né? Sim. Então, ofereceram muita resistência à autoridade portuguesa que queria retomar o controle do poder aqui. Então, isso é importante dizer, né? E essas disputas entre capitães do Mores e colonos, elas vão se arrastando durante, inclusive, o século XVIII. O século XVIII é um século de violência, de resistência dessa elite, né? E aí começa a produção de cana-de-açúcar e tudo. E aí nós vamos chegar no século XX, no século XIX, e século XIX, né? Já com outra realidade no sentido de assim, um maior controle do poder por parte dos portugueses. Agora, que a gente já não chama mais de português, porque
apesar de Dom João VI ser português, mas parte do Estado português no Brasil era formado por brasileiros, né? Por funcionários públicos e Nascidos tal. já aqui, né? Já Nascidos, nascidos, criados. Então já tinha um sentimento assim vamos dizer, um sentimento vago de brasilidade, né? de território de Reino Unido a Portugal, como foi decretado em 1815 pelo próprio Dom João, né? Então, 1815, Brasil, Reino Unido a Portugal. Então, não era mais uma situação de colônia, os portos aí abertos para a Inglaterra e outros chamados amigos, né? Então, isso aí cria-se um clima, né? E aí vem essa questão que você citou agora da emancipação política a partir de 1820. Pois é, a emancipação, ela traz uma realidade para a gente que é algo extremamente curioso, né? Nós temos, e aí vale ressaltar aqui, nós temos um livro, né, que é A Emancipação Política de Sergipe, que está disponível na Amazon, e que a gente faz todo um relato, lógico, é um paradidático, é uma leitura mais leve, né, mas a gente faz um relato de todo o processo histórico. E aí, Vanderlei, quando a gente está falando nessa questão da luta da emancipação, tem uma coisa que as pessoas dizem, porque Sergipe pertencia à Bahia, né? Sergipe era a terra da Bahia, mas uma outra questão, né? E que passa por nomeação dos governantes aqui, né? E entra o fato do Carlos Bulamarque, nesse momento, lógico, né? Tem também um outro aspecto antes, que Sergipe fica do lado de Dom João contra a Revolução de Pernambuco e recebe de Dom João, né, um agraciamento de a nomeação dos governantes sergipanos não serem mais feito pela Bahia. Então, quer dizer, é uma mistura muito interessante para poder entender, porque não é uma coisa tão simples assim, né? Vamos arrumar, então, os fatos, né? Em 1817, explode a chamada Revolução Pernambucana, né? Pernambucano se revolta contra o governo português e Sergipe não aderiu, né? Sergipe oligárquico, assim, com a aristocracia conservadora, nessa época já existia muitos senhores de engenho, né? Que tinham, assim, negócios com os portugueses na Bahia, né? E com isso, o Sergipe não deve, sem falar que isso, o Sergipe não tinha imprensa, não tinha academias, né, escolas superiores, isso só vai acontecer no século XX, como a gente vai dizer mais adiante, e o Sergipe não aderiu à Revolução Pernambucana, a Revolução Liberal, e ao mesmo tempo assim, contrária ao domínio colonial, né? Então não aderiu. E em função disso, a historiografia afirma, os historiadores que se debruçaram sobre o tema afirmam que, como um certo prêmio, Dom João, em 1820, 8 de julho de 1820, decreta a emancipação política da Bahia. Agora, lembrando que Sergipe não pertencia à Bahia, já era uma capitania desde 1590, como a gente falou aí, não pertencia. O que acontecia é que Sergipe era uma província, era uma capitania subalterna a Salvador, que já tinha sido a capital do Brasil, e quando perdeu o status de capital do Brasil, né, se tornou uma espécie de cidade com um poder. O governador da Bahia tinha autoridade para nomear alguns capitães-mores de algumas capitanias próximas à Bahia. A exemplo de Ilhéus. Ilhéus não era território da Bahia como é hoje, era uma capitania, né? A exemplo de Ilhéus, de Espírito Santo e de Sergipe, né? Então, havia essa subalternidade. E aí, alguns setores da elite sergipana queriam se libertar dessa dependência, né? Porque nós, inclusive, era econômica também, né? Porque os produtos exportados pela capitania de Sergipe passavam pelo Porto de Salvador, e os impostos, então, ficavam com a Bahia, né? O que era para Sergipe, enquanto uma unidade política, né, administrativa, um prejuízo muito grande, ficar sem os impostos, imagine. Dificultava o desenvolvimento econômico, o investimento, e até acaba explicando também São Cristóvão, naquela época, não ser uma cidade grande, né, de grande porte, até porque não tinha esse retorno financeiro. Perfeito. Sem autonomia financeira,
não há autonomia política, né? Uma coisa depende da outra, uma coisa é inerente à outra, né? Então, essa busca pela autonomia a partir do decreto de Dom João em 8 de julho de 1820 segundo os historiadores como Dr. Silvério Fontes e professora Tétis Nunes, né? O primeiro aspecto, assim, a primeira manifestação coletiva de sergipanidade. Uhum. Pronto, aí veja só, a gente está falando justamente de gerações e gerações que vão, aos poucos, por questões econômicas, por questões pessoais, por questões coletivas, mas vão tendo um apreço, né, vão tendo uma identificação, uma identidade, um pertencimento, e vão passando a defender, né, essa terra e essa ideia de isso me pertence, eu pertenço a esse lugar é nosso, essa ideia ela vai persistindo. Agora, caminhando mais ainda no processo histórico, Vanderlei, a gente vai perceber, lógico que a gente está avançando, a gente precisa dizer aos colegas que estão assistindo que não tem como ser uma história extremamente detalhada por conta do corte histórico que a gente está trazendo aqui, mas aí vem a fundação, né, de Aracaju, a transferência da capital, e isso vai trazer uma nova mudança no pensado sergipano, que vai ajudar também nesse processo da identidade. Aracaju é fundada em 1855 para ser a capital, né? O mesmo decreto que cria Aracaju transfere a capital para aqui. Então, não existia Aracaju, não existia um centro urbano aqui, o que existia era um arraial lá em cima da colina do Santo Antônio, um arraial de pescadores. A Aracaju planejada, né, ela vai demorar a se afirmar. Mas quando ela se afirma, no final do século XIX, como está aí no slide, né, no final do século XIX para o início do século XX, ela se afirma como centro, porque era uma cidade que, ao contrário de São Cristóvão, uma cidade pequena, uma cidade que estacionou, digamos assim, do ponto de vista de população, né, que não tinha um controle alfandegário sobre as exportações, já que ficava assim dentro do território, próximo à margem do Vaza Barris, mas assim sem um controle. Já Aracaju não, Aracaju era ribeirinha, né? Uma cidade ribeirinha ao Rio Sergipe, que estava só a 3 quilômetros do oceano. Então, o controle de Aracaju sobre as exportações de açúcar, principalmente, mas também de sal e outros produtos, era muito maior. Então, e por ser uma cidade nova, representar o novo, representar, digamos assim, o futuro, né? Ficou uma dicotomia, né? São Cristóvão representava o passado e Aracaju o futuro. Quando foi já no final do século XIX, lá para aqui, 1890 e tantos, para a passagem para o século XX, Aracaju se afirma como a maior cidade de Sergipe, sobrepujando, inclusive, Estância e Laranjeiras, que eram maiores do que São Cristóvão no final do século XIX, né, beados para o final do século XIX. É importante dizer isso. Então, começa no século XX, no início do século XX, a vida urbana a se sobrepujar sobre a vida rural. Então, isso é um dado importante. Por quê? Porque uma grande quantidade de comerciantes ex-escravizados, há comerciantes prósperos e senhores de engenho enriquecidos migram do ex-escravo, passando pelos camponeses pobres, passando pelos setores médios urbanos de Laranjeiras, do interior, que hoje nós chamamos de interior das vilas, né? E chegando até senhores de engenho, migram para Aracaju. Começam a acreditar em Aracaju como um centro econômico, político e também cultural, né? Para dar educação a seus filhos, né? Dar um pouco mais de conforto, porque a cidade começa a se afirmar, né? Apesar de, no dizer do professor José Calazans, ele dizer que Aracaju era mais vegetal, uma cidade vegetal, cidade urbana, vegetal. mas cidade vegetal, mas estava se afirmando como o maior centro de Sergipe, né? E isso agrega politicamente, né? Agrega a sociedade sergipana. A mudança da capital, ela tem um dos aspectos, a questão da existência de um porto,
E Aracaju vai ter vários pontos de embarque e desembarque, né? Então, o comércio intensifica, intensificando esse comércio, a chegada e a saída de produtos, surgem lojas, casas comerciais, oportunidades de emprego também, né? E como você colocou, a questão de famílias mais abastadas que compravam, né, terrenos, construíam suas casas, alguns casarões ainda existem aqui em Aracaju, que é fruto dessa mudança de mentalidade, até para a questão do estudo, e daqui em diante, né, poder pegar um vapor para ir para a capital, né, e aí os filhos irem fazer um curso superior fora, né? Então, isso traz também a questão do sentimento de aqui eu me realizo, aqui está tendo oportunidade, né, essa cidade abre espaço, e até hoje Aracaju tem isso, né? De vir pessoas do interior para estudar, para trabalhar, para abrir seus espaços, seus estabelecimentos comerciais, escritórios, consultórios e por aí vai, né? Bom, aí como a gente está caminhando no processo histórico, e talvez aqui comece a borbulhar mais ainda essa semente da sergipanidade, né? O Luiz Antônio Barreto ele trabalhou muito nisso, ele falou muito nisso. A questão do 8 de julho, a emancipação, a comemoração da emancipação. E aí tem um fato curioso aqui, que é que a gente tinha 2 datas para comemorar a mesma coisa, né? Então, isso creio que ajudou mais ainda também, né, nesse processo de identidade, né, e de pertencimento e de alegria por essa terra, né, Vanderlei? A data oficial sempre foi 8 de julho, né? Agora, os historiadores não sabem ao certo a motivação que levou os sergipanos a também comemorarem com mais intensidade, inclusive, principalmente no século XX, o 24 de outubro, como uma data, né? Já que não existe um fato histórico marcante que justifique, né, essa data comemorativa, o 24 de outubro, né? Então, não existe. Assim, o que houve, na verdade, assim, já em 1824, foi o governo imperial decretar um mapa oficial com as 19 províncias do Império, que incluía Sergipe, mas isso não justifica, porque aí é um fato de ordem nacional, não é algo específico que aconteceu aqui. Então, assim, claro que o debate é longo, mas não sem muitos argumentos, aqueles que defendem que o 24 de outubro era uma data importante, porque foi quando os sergipanos receberam a notícia de que Dom João tinha emancipado, mas não existe documento que prove isso. Não existe nada que prove. Então, se não existe documento, não existe história, né? Se você não está documentado, se você não tem um vestígio que indique que isso realmente foi o fator motivador de comemorar o 24 de outubro, a gente não pode argumentar. Não tem como, né? Então, que a população comemorava, sim, mas que não se tem assim uma data, ou não se tem um fato concreto, pelo menos documentado, né? A gente não tem conhecimento de um fato que justifique essa comemoração. Não estou negando que não deve ser comemorado, não. Tanto que nós estamos aqui, né? Numa live, estamos aqui num debate sobre a emancipação política, ou sobre a questão da sergipanidade, na data próxima, 24 de outubro. Né? A gente aproveitou que se transformou não num feriado oficial da comemoração da emancipação, mas se transformou, aproveitou-se a data para criar aquela coisa da ideia, o reforço da ideia da sergipanidade, né? E as comemorações do 24 de outubro se intensificam muito no século XX. Né? Então, a ponto de as 2 datas serem feriados estaduais. Né? Eu alcancei, eu já como funcionário público, professor de História da Rede Pública Estadual, eu já estou aposentado, mas professor da Rede Estadual, era feriado no 8 de julho e no 24 de outubro. E toda vez eu tinha que explicar para meus colegas, mas Vanderlei, o que é isso? Por que 2 datas? Né? Eles gostavam, era feriado. O feriado não já passou e está vindo de novo, né? Vem outro com a mesma... porque tem 2 comemorações. E essa comemoração do 24 de outubro ela era popular.
né? Tanto que a gente tem aí uma pequena narrativa de 3 linhas, já está nela, né? Sim, já. Aí, em Aracaju, ela era comemorada na Praça 24 de Outubro, que hoje é a Praça General Valadão, aquela praça ali do antigo Hotel Palace, né? Do antigo Palácio Aquele prédio Serigi, que era a secretaria, Sergi, a sede, isso. que era a sede da Secretaria de Saúde ali, né? O Centro Cultural está nessa praça hoje. O Centro Isso, o Centro Cultural de Cultural, Aracaju. a antiga alfândega, né? Tá ali. Então, era comemorado ali, né? Que hoje é o Hotel Palace, era o quartel do 26º Batalhão de Infantaria, depois o 28º Batalhão de Caçadores, né? Era ali, onde hoje é o Hotel Palace. E onde hoje é o Hotel Serigi era cadeia pública. Então, era uma praça que não era uma praça, digamos, de pujança, que simbolizava o poder, como era a praça que nós hoje denominamos de Fausto Cardoso. Não era. Era uma praça mais popular, né? A mais de ocupação popular. Então, tinha combates de lambe-sujo caboclinho, ou seja, grupos folclóricos, fogos e venda de comida e bebida. Então, por aí a gente percebe que era uma comemoração assim, bem popular, né? Um grupo folclórico, com bebida, com comida, essa coisa toda. Então, era algo popular. Enquanto que a parte oficial, digamos assim, das comemorações era mais o 8 de julho, mas era uma comemoração mais de Estado, vamos dizer, né? Sim. Aí a gente começa a pensar nessa história das duas datas, que realmente era feriado, era um feriado em 2 dias, né? E, lógico, chegou um momento que se perguntou por que o feriado em 2 dias, e teve uma polêmica muito grande, até que a Assembleia Legislativa teve que fazer uma intervenção, né? Com relação a essa questão do feriado. E qual seria o feriado mesmo, se é o 24? Como você falou, o 8 de julho é a data oficial, é a data do decreto do Dr. João. Né? Então, não tinha nem como a Assembleia colocar o 24 como uma data oficial. Foi uma PEC, né? Isso em 2000 mudou o artigo 47 da Constituição Estadual. Então, foi um projeto de emenda constitucional, colocando como 8 de julho a única data. E teve um debate entre duas historiadoras, né? A professora Maria Tetes Nunes, defendendo a permanência do 8 de julho, e a professora Rosa Faria, defendendo a permanência também do 24 de outubro. Ela não se opôs ao 8 de julho, claro, mas argumentando que foi quando os sergipanos souberam da data, tudo, mas os argumentos da professora Tetes Nunes foram mais contundentes. E aí os deputados, digamos assim, em sua maioria, aprovaram que a única data oficial deveria ser o 8 de julho, né? Que esse, sim, é um decreto que existe nos arquivos do Brasil, né? Da documentação, você tem um documento que comprova, né? Como você falou, existe um documento que comprova, o documento do João, então não tinha como ser diferente, né? Mas aí, Vanderlei, quando a gente está falando disso, a gente já começa a pensar um pouco, né, que a Assembleia, a sociedade, se não foi como um todo, mas parte da sociedade, começa a discutir um assunto muito importante, que é justamente a celebração, a comemoração da emancipação. Então, quando você celebra a emancipação, quando você comemora a emancipação, significa dizer que isso tem uma grande importância, tem uma grande relevância, né? Passa a ter a relevância e aí passa a vir o que a gente pode dizer, esse sentimento que começa a ser pensado como sergipanidade. Essa ideia de um sentimento coletivo, ela vem da sociologia brasileira do início do século XX, meados do século XX, né? O próprio Darcy Ribeiro falava muito de brasilidade, né? Depois se criou o termo nordestinidade, né? E aproveitando, digamos assim, essa tendência, né? Alguns intelectuais sergipanos começaram a falar sobre também, por que não, a sergipanidade. Né? Sim. Dr. Silvério Fontes, no seu trabalho A Formação do Povo Sergipano, publicado pela Universidade Federal de Sergipe, a primeira edição em 1992, né? Isso. E principalmente Luiz Antônio Barreto, que sugeriu ao governo do Estado
o 24 de outubro como Dia da Sergipanidade, já que era uma comemoração assim, popular, né? Então, foi aprovado essa data como Dia da Sergipanidade, que não é feriado, né? Mas é um dia dos sergipanos comemorarem essa sua identificação com, com o Estado, né? Com o território, com aquilo que nós chamamos de as coisas da autêntica cultura sergipana. Há algum tempo, que a gente que é da educação, né, a gente percebe que as escolas têm se empenhado muito em trabalhar, né, a ideia da sergipanidade, né, com os estudantes. São feitos projetos, discussões agora não. Com a pandemia se restringiu as discussões e as visitas aos prédios públicos com a relevância histórica, mas as escolas elas vinham trabalhando muito isso. Então, a questão da sergipanidade, desse sentimento, quais são essas coisas de Sergipe. Nós temos agora as redes sociais que facilitam mais ainda, que você consegue perceber que uma grande quantidade de pessoas fazem postagens, né, trabalhando também essa questão desse amor ao local. Então, a sergipanidade ela tem um avanço muito grande, né? Lógico, teve esse momento dessa discussão, né? Onde se afirma, onde se coloca o dia, porém a educação, a escola, os professores, os estudantes, os pais, eles têm um papel importante, porque é trabalhar as novas gerações com essa ideia, com esse sentimento, né? Isso. Vamos avançar, porque o tempo passa rápido. Nós já estamos aí com 37 minutos já. Ó, já fazemos da metade 37 minutos. Então, vamos nós. Assim, então, o que eu estava falando acaba trazendo para essa questão o ser sergipano e a sergipanidade, né? Eu digo sempre assim, que tem muitas pessoas que não nasceram em Sergipe e tem mais sentimento de amor à terra do que alguns outros sergipanos que nasceram aqui, né? Então, é por isso que tem essa diferenciação aí, né? Ser sergipano não implica necessariamente você ter sentimento de orgulho, de respeito, de amor às coisas verdadeiramente, autenticamente nossas, né? Então, o fato de você ter nascido aqui não implica nisso. Mas tem pessoas que moram aqui já há bastante tempo e dizem, não, eu não quero mais sair de Sergipe, não. Eu só vou ao meu estado de origem, só visitar a família, só fazer passeio, turismo, né? Meu lugar é aqui eu criei meus filhos, né? Me casei, então tem toda essa identificação, né? Porque aparentemente contraditório, né? Não sei, mas tem algumas situações de pessoas que, porque nós somos o menor estado da federação, então cria-se um clima assim de baixa autoestima. Mas aí, para quem já tem tendência a ter baixa autoestima, né? Porque, na verdade, não há justificativa nenhuma para você não amar a terra que nasce, né? Pois é. Então, um outro slide que a gente colocou foi justamente isso, o fortalecimento dessa sergipanidade, que acontece em vários aspectos, né? Como eu falei agora com relação à questão da educação, as escolas, e aí é importante que se tenha uma política na educacional de valorização. A gente já percebeu que o currículo de Sergipe traz muitos indicativos, traz muitas competências e habilidades e indica alguns conteúdos sobre Sergipe, né, para que as escolas trabalhem também, né, e o amplo acesso das novas gerações aos bens culturais locais. E isso ajuda nesse fortalecimento. É isso? A gente sabe que um decreto não muda a mentalidade de uma coletividade, a gente sabe. Mas que o Estado criando condições, inclusive de ordem legal, facilita, né? Então, uma delas, você lembrou bem o currículo de Sergipe, inclusive nós contribuímos com o currículo de Sergipe com um texto, né, sobre a sergipanidade, que esse conteúdo que a gente está comentando aqui está praticamente num texto, que a gente pode até ampliar mais no futuro e passar para a Secretaria de Educação do Estado, no sentido de prover os colegas, os professores, os estudantes, de material sobre isso, né? Então, as novas gerações
essa ideia do pertencimento nas novas gerações é um grande desafio. E na era da informática, na era da internet, que você citou aí, né, é uma potencialidade. Ao mesmo tempo que é uma potencialidade, é também um problema, porque é uma avalanche de informações de outras culturas e tudo, né? Mas o amplo acesso das novas gerações aos nossos bens culturais é fundamental. Passa pelo Estado, passa pela sociedade, passa pela família. Né? Tem um outro aspecto com relação ao nosso território que vai trazer também uma reflexão sobre essa questão do pertencimento, do que é meu, né? Essa minha terra, que a gente fala sobre a questão de limites, né? Que Sergipe não era desse tamanho, territorialmente falando, né? E acabou perdendo território, né? Que foi agregado à Bahia. Então, essa questão de limites também acaba trazendo também uma reflexão, né? Nesse contexto histórico para entender essa hispanidade, né, Vanderlei? A questão dos limites ela é longa, ela é histórica em Sergipe. Né? Alguns historiadores se debruçaram sobre esse tema. Né? Nós citamos aí o exemplo de Ivo do Prado, entre outros. Né? Políticos como Bittencourt Sampaio, como o senador Francisco Hollenberg, que ainda é vivo, né? Se debruçaram sobre esse tema, reivindicando a volta de territórios ao oeste, ao sul, principalmente ao oeste, né? Para vocês terem uma ideia, a capitania de Sergipe ia do litoral até a Cachoeira de Paulo Afonso. Então, nós perdemos cerca de 18 mil quilômetros de território que não foi ocupado, porque São Cristóvão ficava muito próximo do litoral. Né? Os recursos daqui, como nós falamos, eram muito pequenos, recursos financeiros, de ordem de pessoal. Você tem uma capitania, que a capital fica no litoral, e tem um território que se estende por centenas de quilômetros, né? Dezenas e dezenas de léguas, aí, ao oeste, para dentro, para o que hoje seria o sertão baiano, né? Então, era impraticável. E Sim. Aí, quem foi ocupando? Os rebanhos e os fazendeiros baianos, né? Inclusive fundando vilas, a exemplo de Pombal, né? Entre outras, fundando vilas. Então, as vilas fundadas para a capitania de Sergipe, elas se restringiam ao oeste, a Itabaiana e Lagarto. Né? Nossa Senhora da Piedade do Lagarto e Santo Antônio de Alves, Itabaiana. Então, veja a distância até os limites desse território. Então, ficava impraticável assim, avançar, porque todo mundo queria ficar mais perto do litoral, já que isso facilitava o escoamento dos produtos que eram produzidos aqui, né? Como a farinha de mandioca, o açúcar, o próprio gado, né? Então, que fornecia couro, a madeira, o sal, tudo era produzido em função do litoral para escoar. Então, penetrar nos sertões era uma aventura, né? Assim, que exigia assim, um empreendimento alto e grandes riscos. Né? Então, daí essa situação. E agora o auge dessa disputa foi exatamente em 1919, no 6º Congresso Nacional de Geografia, no qual Sergipe e a Bahia debateram sobre a questão de limites. E a Bahia foi irredutível, não, isso aí já é nosso. Os municípios do que vocês chamam de território original sergipano tem uma ideia de pertencimento à Bahia, né? Então, a Bahia foi irredutível, tinha mais deputados no Congresso, sempre teve, né? Então, isso era um peso, o que dificultou qualquer iniciativa. Mesmo assim, esse grupo privilegiado aí, de Prado, Manuel de Oliveira Teles, Francisco Lima Júnior, entre outros, que foram os defensores da retomada dos limites, mas ficou inviável, né, do ponto de vista político, retomar isso. Mas, queira ou não, houve uma efervescência, né, principalmente por parte dos intelectuais e dos políticos no início do século XX, dessa coisa da retomada, e isso fortaleceu a ideia da identidade. E aí, continuando, Vanderlei, com relação a essa questão da identidade, do reconhecimento, tem um elemento que a gente coloca aqui, que é a bandeira, que é algo curioso. Eu digo assim, se você pensa e pede para alguém falar um elemento, qualquer elemento que lembre Sergipe, quem mora no litoral vai falar o caranguejo, né? Quem mora na Itabaiana vai falar a serra,
Quem mora no Rio São Francisco vai falar das carrancas, né? Então, você não tem um elemento único, né, que acabe lembrando como um todo. Como você fala pão de queijo, você lembra Minas, né? Mesmo que não represente tudo, mas lembra Minas. Mas a bandeira de Sergipe é o único elemento que une todo mundo. E o curioso, essa bandeira ela não nasceu para ser a bandeira do Estado, né? Ela nasce de uma forma diferente. É legal contar isso para quem está assistindo. É da iniciativa de um empresário, né? Bastos Coelho, que tinha uma frota de saveiros, né? Saveiro era um barco de transporte de mercadorias, e um barco pequeno, a vela, e ele, para diferenciar os seus saveiros de outros proprietários, ele criou uma bandeira tricolor, né? Azul, verde e amarela, para identificar, era a bandeira no estilo faixa e estrelas, né? Para identificar os seus saveiros. E essa bandeira se tornou famosa em outros portos, no próprio Porto da Bahia, Salvador, né? Porto de Recife, entre os presentes. Quando chegava um saveiro com aquela bandeirinha no mastro, então é de sergipano, né? Então, a ideia da identidade, um símbolo que representava Sergipe, ficou primeiro mais conhecido fora do que dentro, a ponto de o governo do Estado, em outubro de 1924, decretar a criação da bandeira, né? Da bandeira de Sergipe, né? Oficializando essa bandeira de Bastos Coelho, né? E é o símbolo mais conhecido, né? Porque é um símbolo que é ostentado em prédios públicos, em empresas, em desfiles cívicos, em escolas, né? Então, hoje é o símbolo da identidade dos sergipanos, né? Vamos avançar, que o tempo está passando célere. Outro aspecto importante para trabalhar essa questão da sergipanidade é com relação ao florescimento cultural, né? As personalidades, né? E Sergipe contribuiu muito, né, com o celeiro intelectual para o Brasil. Né, André? Entre 1870, a gente faz esse corte de tempo aí, entre 1870 e 1930, 60 anos, né? Muitos sergipanos se destacaram na vida nacional, seja no aspecto político, literário, no aspecto assim jurídico, né? A gente tem até uma lista aí, né? Então, nomes que ficaram na memória coletiva, mas na memória coletiva a partir de um reconhecimento dos de fora, né? Primeiro, o sergipano tem essa mania, né? O sergipano alguns sergipanos só terem valor depois que outros, assim, de outros estados os valorizam, né? Então, precisa passar pelo crivo dos outros para depois ganhar digamos assim, o sucesso aqui, né? E aí nós temos, nesse período aí, nesse corte de tempo, alguns nomes aí que ficaram no imaginário popular, né? Como Tobias Barreto, o próprio historiador Felisberto Freire, o folclorista e jurista Silvio Homero, o filósofo Jacques Figueiredo, e por aí vai. O Horácio Ora, pintor, né? O Messindo Bessa, também jurista, Fausto Cardoso, político, né? E, entre outros, Manuel Bonfim, sociólogo, e lá vai, né? Então, vários nomes, Armando Fontes, escritor, né? Como Gilberto Amado também, Carvalho Neto, folclorista, e por aí vai, né? Então, veja que todos homens, né? Infelizmente, a gente não tem uma mulher para dar destaque nesse período, né? Até 1930, né? Porque o machismo, evidentemente, que imperava, né? A ponto de Armando Fontes chamar esse período de Sergipe como um exportador de talentos, né? De talentos para o Brasil, né? Então, uma frase de Armando Fontes aí significativa, né? Então, essas personalidades foram empoderadas pela imaginação popular, mas o povo não sabia exatamente o que. Se vocês eu já ouvi falar em Fausto Cardoso, né? Já ouvi falar em Jacques Figueiredo, o que ele foi, não sei. Então tem esse desconhecimento, né? Esse desconhecimento em função, assim, até de, assim, a educação nossa ser uma educação, assim, mais de âmbito geral, nacional, do que, assim, de âmbito local, né? Então, isso faz com que haja esse desconhecimento, né? Agora, duas instituições, elas foram importantíssimas para forjar essa identidade entre os intelectuais, mas, claro que isso repercute na sociedade, né? O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, fundado em 1912,
e a Academia Sergipana de Letras, que tinha outro nome, né? Salão Literário, né? Hora Literária, fundada em 1929, porque tanto um quanto o outro agregavam intelectuais que produziram bastante sobre Sergipe. Então, tanto o Instituto de História e Geográfica de Sergipe como a Academia Sergipana de Letras, assim, tem digamos assim, uma folha de serviços prestados à identidade sergipana no campo geográfico, no campo histórico, no campo literário, no campo poético, né? Sociológico. Então, é muito grande, tá? No campo antropológico. Então, é muito grande. Então, essas instituições assim contribuem e contribuem muito. Uhum. Só reforçando essa história, né, que o sergipano precisa primeiro fazer sucesso lá fora para depois ter sucesso aqui. E a gente está falando de uma época que o ensino superior tinha que ser feito fora, né? Então, não tinha cursos de ensino superior aqui, então vai lá para fora para depois voltar. Aí só na década de 1940 é que começa, né, a se repensar e surgir os primeiros cursos, né? As primeiras faculdades que vai surgindo até na década de 70 que vem a UFES realmente para sacramentar. Final dos anos 60, né? 67 foi criado oficialmente, mas levou tempo para se afirmar como uma universidade com muitos cursos agregados, né? Realmente essa falta de autonomia cultural era um problema, porque quem era que poderia mandar um filho para estudar medicina da Bahia? Só Sim. Os abastados, ou então bolsa de estudos, com beneplácito aí do poder público e tal, né? E aqueles mesmo que tinham influência política, né? Você tem que ter um acesso às autoridades para ter esse aspecto. Então, ou era o poder econômico ou o poder político, quem delimitava quem era que ia estudar fora, né? E o que era, se hoje nós ainda temos no Brasil um percentual pequeno de pessoas no nível superior para o tamanho da população, imagine no início do século XX, né? Então, era essa dependência com relação às faculdades da Bahia, de Pernambuco, Recife, no caso, e do Rio de Janeiro, que eram os 3 centros para onde os sergipanos mais tinham que migrar para estudar. Outro aspecto que vem contribuir para essa questão do florescimento não só de Aracaju, mas de Sergipe como um todo, né? E a oportunidade de estudo, de emprego, a oportunidade de conquistar uma mudança de vida através do estudo do emprego também. Então, vem também com a questão da exploração das riquezas, né, da riqueza mineral aqui em Sergipe, certo? Então, a gente tem aí a questão da chegada da exploração do petróleo, que vai fazer uma diferença muito grande, né, no interior, mas principalmente aqui em Aracaju, com uma oportunidade imensa de trabalho, com a mão de obra que foi surgindo, a classe média vai, né, se firmando, e você tem um crescimento, uma expansão, né, nesse momento, né, não só do emprego, não só do trabalho, não só das oportunidades das empresas, mas quando você tem um grupo de pessoas com acesso financeiro maior, então também pode ter mais bens de consumo, né? Pode consumir mais cultura também, que vai ajudar nesse processo da sergipanidade, né? Do amor da terra e do conhecer o que é a terra, o que é que tem aqui. E o próprio orgulho do sergipano em ter um dos estados mais ricos em termos mineralógicos, né? Então, eu me lembro que nos anos 70, os anos 80, as pessoas falavam assim de forma bastante orgulhosa: Sergipe é um dos mais ricos em petróleo do Nordeste, né? Chegou a se rivalizar com a própria Bahia, né? E olha a extensão da Bahia, bem maior, e, no entanto, assim, produzia petróleo, era um dos estados que mais produziam petróleo no Brasil, potássio, né? Amônia. Hoje nós estamos aí diante de uma crise de abastecimento no Brasil, anunciada pelo próprio presidente da República, por falta de quê? De insumos para a agricultura, né? Por falta de fertilizantes, né? Fertilizantes, ou seja, porque as fábricas de fertilizantes, as mineradoras fecharam,
né? Então, se diz que é porque a China não está repassando, né? Porque a China está numa crise lá energética lá no seu próprio país, mas o fator é esse, que esse fechamento gerou uma crise, né? Uma crise de âmbito estadual, né? Mas também uma crise de âmbito nacional, a ponto de, pela primeira vez, o Brasil ter uma ameaça de desabastecimento. O país que exporta alimentos, um dos países que mais exporta alimentos do mundo. Então, você veja a importância da riqueza mineral, né? Isso sem falar no petróleo, no gás, né? Sem falar nisso aí. Então, você veja a importância estratégica que é ter isso. Então, em outros tempos, os governos comemoravam, né? A instalação, quando Seixas Glória anunciou encontrar petróleo no município de Pacatuba, em Sergipe, nos anos 60, foi uma festa, né? O Congresso aplaudiu, né, esse depoimento de Seixas Glória na tribuna do Congresso Nacional, né? Então, a primeira plataforma continental do Brasil foi em Sergipe, Guaricema, né? Petróleo no mar, né? Então, isso era um motivo de orgulho, né? Agregado aí a construção do porto, né? O terminal portuário Inácio Barbosa, no município de Barra dos Coqueiros, inaugurado em 1994. Então, isso trouxe assim, uma pujança para o Estado econômica, cultural, o crescimento da classe média, né? Mas também assim, o orgulho do povo. Né? Sim, sim, sim. E aí, já que a gente está falando na sergipanidade, está falando em amor à história, às nossas coisas, entre aspas, a gente não pode também deixar de falar das instituições, né, as instituições de memória, as instituições que preservam essa memória e essa identidade. É uma riqueza imensa para as escolas, né, visitar essas instituições, porque são aulas fascinantes e cada instituição tem a sua representação, né, tem os seus aspectos, e isso ajuda cada vez mais a ter orgulho da terra. Né? A gente separou algumas aqui, né, para falar. Algumas. Essas são as mais famosas, as instituições culturais mais famosas, museus, né, mais famosos, e que têm assim, uma maior adesão, né, assim, uma maior visitação. O Museu Histórico de Sergipe, que foi o primeiro do gênero, criado pelo governo do Estado em 1960 em São Cristóvão. O Palácio Museu Olímpio Campos, né, o palácio que se transformou em museu, né, mas continua com a prerrogativa de palácio, é criado oficialmente em 2010, e o Museu da Gente Sergipana em 2011, entre outros, né, o NIT tem um museu também, né, uma universidade particular, entre outros, né, instituições culturais aqui em Aracaju também, mas esses três, assim, são aqueles que foram criados realmente para essa coisa da identidade, né, para preservar a memória e a identidade do povo. Então, esse tem um caráter, assim, muito profundo. E quando eu mesmo já levei alunos, você também, né, já levamos alunos, assim, em grande quantidade. Claro, nesse período da epidemia, da pandemia, a gente teve que os museus fecharem e a gente teve que se restringir à aula remota. Mas parece que o Museu da Gente Sergipana vai abrir, e o Museu Olímpico Campos vão abrir no dia 24 de outubro. Vão reabrir. Né? Eu vi aí na internet uma notícia a respeito disso. Né? Eu acredito que, com isso, o Museu Histórico de Sergipe também, São Cristóvão. Então, está começando uma reabertura aí, né? O que é excelente, claro, guardando todas os cuidados sanitários, né? Como nós estamos fazendo na sala de aula, voltamos para as aulas presenciais, né? Mas isso é importante, porque muitos sergipanos, nas vezes que eu levei meus alunos, muitas vezes que eu levei meus alunos, tanto para São Cristóvão como para aqui, para Aracaju e para Laranjeiras, havia, assim, uma grande presença de turistas, mas também uma grande presença de professores e estudantes. Né? Eu acho que mais estudantes do que turistas. Os turistas, eles vêm em grupos pequenos, né? Enquanto que a estudantada, quando chega, é ônibus lotado. E às vezes alguns ônibus lotados. Né? Uma vez eu estava com alunos meus do Severino Shoa, escola do Estado que dava aula, nós éramos em torno de uns 20 a 25 alunos, com eu e outro colega, né? E outra colega, e chegou 2 ônibus de lagarto, né? Ou seja, uns 70 meninos ali com as professoras, uma coisa louca, assim.
Então, e turistas tinham o quê? Tinha uns 15 ou 20, então, assim, no Museu da Gente Sergipana, né? Então, assim, a predominância de sergipanos e de faixa etária, assim, infanto-juvenil, né, é grande, e isso é excelente, né? Esses museus, eles têm um papel assim, sociológico importante para forjar esse orgulho, essa identidade, né? E trabalhar com a juventude é multiplicar. É multiplicar, que a juventude sempre leva o que percebe para mais adiante. E agora com as redes Não sociais... esquece nunca, né? Não esquece nunca. Eu encontro com alunos, com ex-alunos, né, que hoje já são adultos, pais de família, digamos, uma mocinha que foi minha aluna com 14 anos, 15 anos, hoje está com 35, 40, e diz, professor, não me esqueço daquela visita que nós fizemos a Laranjeiras, e aí diz o nome dos museus, que eu estou, e o senhor dando aula lá, tal e tal. Então, assim, não esquece nunca, porque se não for a escola que promova isso, eles não vão entrar nunca nessas instituições. Para eles fica algo como se fosse distante, né? Algo distante, que é para os outros, é para o turista, para outro segmento, que não eu, não mais a gente da escola, os professores de história, tem professores de artes, né? Sociologia, tem esse papel, entre outros, né? Tem esse papel de trazer, de levar o aluno para ter acesso aos bens culturais. Isso é fundamental no processo educativo. Eu lembro, Wanderlei, que dando aula num grupo, numa turma de pedagogia, numa faculdade aqui em Aracaju, algumas vezes que eu levei para alguns museus, eles diziam que era a primeira vez que estava entrando ali, né? Primeira vez que está indo no Museu Histórico de São Cristóvão, né? E, professor, mas e tem isso aqui, né? E outras, já tive depoimentos de alunos que nós fomos assistir peça teatral no Lorival Batista, né, de Siqueira Campos, e os alunos me agradecerem porque foi a primeira vez que entraram no teatro, né, para assistir peças. Eu confirmo isso, porque eu também passei por essa situação, exatamente por essa, né? No meu caso, foi tanto a escola que eu trabalhava era bem perto ali do Teatro Lorival Batista, então eu levava, às vezes, tinha promoções assim, do governo do Estado em distribuir uma parte dos ingressos para os alunos de escola pública, e quase sempre aquelas escolas ali do entorno, né? Então, várias vezes eu levei alunos também, eu e os professores de artes e tal, levamos alunos e eles diziam, eu nunca entrei no teatro, eu não sabia nem que isso aqui era um teatro, imagina. E você lembra daquele curso de formação que nós demos a professores de São Cristóvão, lá Sim. nos anos 90, que nós levamos os professores para o museu, e vários professores de São Cristóvão disseram que nunca tinham entrado naquele museu, você veja, né? Que coisa, né? Então, um depoimento, assim, não, mas como é que pode? Não, eu nunca entrei não, professor. Porque isso, assim, como a gente pensa que isso aqui é só para turista, né? Para gente de fora. Olha, imagine, né? Então, um bem cultural daquele que pertence à população, que é o Estado, se é público, né? Tem que ser muito valorizado pela educação, pelo mundo da educação. Antes da gente extrapolamos o tempo, né? Já estamos chegando no finalzinho. Antes da gente ir para essas últimas palavras, e ainda tem também o slide que nós colocamos dos nossos livros, que as pessoas sempre perguntam, agradecer a todas as pessoas que passaram por aqui, que estão aqui assistindo, né? Fica gravado aqui no canal, pode assistir mais uma vez, né? Nosso agradecimento, porque falar de história, falar de Sergipe, falar das nossas coisas é algo que é sempre bom falar e é sempre bom a gente compartilhar. Então, compartilhem com outras pessoas. Tem alguns colegas, Wanderlei, que mandaram mensagem no WhatsApp dizendo que estavam em sala de aula, mas que iam assistir quando chegasse em casa, e parabenizando a gente pela iniciativa. Essas últimas palavras aqui faz parte do livro da gente, da emancipação política, né, de Sergipe. Né? Foi lançado em 2020, né? Foi lançado em 2020 para comemorar o bicentenário, mas em função da pandemia não se comemorou e a gente não lançou o livro físico, mas lançou ele virtualmente e está lá na Amazon.
Você vai A mostrar. gente vai mostrar já já aqui a capa para o pessoal, para saber os livros que tem. Que nós temos alguns livros com edições esgotadas, mas outros livros que estão à disposição. Então, últimas palavras. Enquanto sergipanos, se não podemos nos destacar nacionalmente pelos aspectos da quantidade territorial, populacional ou de números econômicos, podemos nos orgulhar das qualidades de muitos dos nossos concidadãos, do passado e do presente, das lutas do nosso povo por uma sociedade mais justa, da riqueza da nossa cultura popular, da exuberância do nosso meio ambiente e do grande repertório do nosso patrimônio histórico e artístico. Tudo isso nos proporciona grandes motivos para confirmarmos nossa identidade e autoestima. E aí, mano? Fazer algum comentário? Não, é só dizer que essa fala foi da professora Donana, lá no livro, né? No livro da Emancipação Política de Sergipe, na entrevista que o aluno Tiago, né, foi isso com ela, né? E ela termina a entrevista com essas palavras. E a gente pediu emprestado lá a Donana para falar aqui, né? Uhum. Vai ficar também as fontes, né, que nós utilizamos para esse bate-papo com vocês. Quem tiver interesse, depois pode entrar em contato, a gente manda esse material em PDF para vocês, tá? Eu acho que é importante a gente tá passando, mas eu vou aproveitar os nossos últimos minutos, Wanderlei, para a gente mostrar aos colegas, né? Deixa eu ver onde é que está, só um instantinho. Sim. Para a gente mostrar aos colegas que eles perguntam muito sobre os nossos livros, certo? Então, nós escrevemos outros, que já a edição está esgotada, não tem como fazer publicação agora, mas nós começamos aí com História de Aracaju para Criança, que foi lançado em 2018, vem sendo bem adotado nas escolas particulares, né, e a gente tem um retorno fascinante, os estudantes, quando a gente vai na escola bater papo com as crianças, os estudantes gostam muito, né? Esse é um livro físico, né? Esse é livro físico, né? Esse é um livro físico que está à disposição nas livrarias. Está à disposição nas livrarias. Pronto, esse é o físico. Né? Aí tem a história desse, assim, bem interessante, né? Porque era para ter sido lançado físico, como você já falou, a Emancipação Política de Sergipe, mas a pandemia não deixou, porém ele está em formato de e-book disponível na amazon.com.br. Foi lançado agora. Embora a gente tenha a pretensão de, qualquer dia desses, lançar ele físico também, né? Porque a população, a grande maioria da população gosta de livro físico, né? É uma questão cultural, né? Então, as pessoas, e o físico, quando é que vai sair, né? Então, aí eu digo, em breve, a gente está tentando aí, vamos ver aí, porque a gente tem outros projetos aí imediatos, que inclusive tem um agora para novembro, né? Para lançar, sim. Aí você vai anunciar também, né? Vamos anunciar. Viu? Então, a Emancipação hoje está disponível somente na Amazon, mas em breve, não esse ano ainda, não tão perto, mas em breve a gente pretende colocar ele também físico. E os colegas sempre pedem livro de história de Sergipe. Então, gente, esse livro é uma terceira edição, né? A primeira edição foi em 2003, né? História de Sergipe para vestibulares e outros concursos. A capa é bem próxima a essa, né? Nós fizemos desse jeito para poder resgatar. Depois lançamos Sergipe, Nosso Estado, e agora a gente vem com a História de Sergipe, está disponível em e-book na Amazon, e estamos também batalhando para futuramente ser lançado físico, né, para os colegas terem acesso ao livro físico também. Mas ele está na Amazon. Colegas e estudantes, né? Colegas e estudantes, exatamente. Bom, e aí vem uma novidade aqui, né? Muito provavelmente, dia 10 de novembro,
muito provavelmente 10 de novembro, estamos lançando um e-book, também em formato de e-book, né? Chocó, os indígenas de Sergipe. É um paradidático, né? Um paradidático. E a gente já pode até dizer a novidade desse livro, Vanderlei, do paradidático, em e-book, que ele vai ser de distribuição gratuita para todo mundo. Gratuito. Então, segue a gente, vai ser lançado. A gente só está vendo alguns detalhes para realmente lançar 10 de novembro, mas vai ser lançado esse ano ainda. Chocó, os indígenas de Sergipe, um paradidático em e-book que vai para distribuição gratuita. É uma colaboração nossa. Em formato de PDF, né? A gente vai lançar em formato de PDF e vai disponibilizar na internet aí gratuitamente, né? O dia 10 é um indicativo, né? Se ele já estiver completamente pronto antes do dia 10, a gente faz no dia 10. Senão, a gente remarca e avisa aqui aos amigos, aos colegas, familiares, né? Isso. Mas vamos disponibilizar ele gratuitamente. Né? Gratuitamente. Exato. E só para finalizar, né, seguir a gente nas nossas redes sociais, o Sergipe Cultura no Instagram, né, e o canal do YouTube é Sergipe Cultura. Né, inclusive, essa conferência vai ser editada, né, e vai ser colocada no YouTube, né, Sergipe Cultura também, né? Tanto no Sergipe Cultura como no Instagram Sergipe Cultura. Nós vamos fazer uma edição e colocar nos dois, certo? E no Mais a Mais é agradecer a presença de todos, agradecer a paciência de todos, né? E dizer que a gente tem um orgulho muito grande, a gente sabe do compromisso que a gente tem em escrever sobre conteúdos sergipanos, né? E a gente tem um orgulho imenso porque cada vez mais colegas, estudantes, né, pessoas que vão fazer concurso têm se interessado pela temática de Sergipe. Então, isso é uma grande alegria para a gente. Vanderlei, suas considerações finais. Também só agradecer a presença de todos, né? Tantos colegas aí passando aqui por essa conferência, por essa conversa, esse bate-papo, né? E agradecer, desejar a todos muita saúde, muita paz, né? E se orgulhem de ser sergipano, um orgulho realista, né? Sem ufanismo, claro, mas o orgulho do pequenino e forte, né? Como diziam alguns intelectuais sergipanos, né? Ok, gente. Então, muitíssimo obrigado a todos. Grande abraço. E em breve nos encontraremos aqui no canal. Vamos ter mais algumas lives. Vai ter o lançamento de um livro do professor Amâncio, mas nós vamos divulgar direitinho. E no Instagram estamos também em contato com vocês. Então, um grande abraço. O livro de Amâncio também é sobre Sergipe, né? É importante isso. O livro de Amâncio também sobre Sergipe e... Eu já tenho esse livro. Esse livro, já comecei a ler. Você também, né? Tenho sim. Né? E ele nos deu a honra de fazer o lançamento aqui. Então, nós vamos ver direitinho e vamos divulgar. Né, um momento que a gente vai fazer esse bate-papo, né, com o Amâncio, ele apresentando o livro dele, né, que é sobre Sergipe. Então, talvez seja na próxima semana. Na próxima semana. Certo? Talvez, então... vamos tentar. Vamos tentar. Pois é, gente. Então, um grande abraço. Fiquem todos com Deus, certo? E estamos à disposição nas redes sociais. Um abraço, obrigado.